Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas eu confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Pois eu fiquei como um odre na fumaça, mas eu não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Eu citei o Salmo 119, verso do 81 até o 83. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que eu tenho de estar aqui nesse momento, nesse estúdio, para gravar mais uma programação do programa Despertar com Jesus, através do podcast criado por vocês e para vocês, e que Deus possa realmente, grandemente nos abençoar, porque uma coisa eu digo, como diz o apóstolo São Paulo lá em Romano capítulo 10, verso 23, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Eu não estou aqui para pregar um evangelho místico, um evangelho buquê de flor. Estou aqui para levar uma palavra pura de santidade, de salvação. Que Deus abençoe a todos e desejo a todos um bom dia com Jesus. Meus queridos, amados irmãos, nesta oportunidade, nós estamos numa semana de festa, né? Natal. E eu quero ler São Mateus, no capítulo 1, do verso 18 em diante. Nós vamos falar de um assunto que é um mito, né? Mas eu acredito que Deus vai abrir o entendimento e vai esclarecer. Mas nós vamos, antes de tudo, ouvir uma linda faixa musical com a dupla Daniel e Samuel, que se chama O Absoluto. É um hino que fala justamente do assunto que eu vou tratar aqui nesta oportunidade. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é o escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é meu Deus, não se rende, não se rende, é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselhos de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele.
conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se vende, é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselhos de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele, pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Nós, aqui no capítulo 1 de São Mateus, a partir do verso 18, está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando a Maria, a sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou de ter concebido do Espírito Santo. Então o José, seu marido, como era um homem justo, ele não queria infamar, tentou-lhe deixá-lo secretamente. E projetando ele isto, em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. E tudo que aconteceu é que se cumprisse, que foi dito da parte do profeta que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo seu nome de Emanuel, que é traduzido, e é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo tinha ordenado, e recebeu a sua mulher. Amado e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio, Pai, que todos aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. Eu quero que o Senhor me unja a minha alma, os meus lábios, Pai, para que as palavras do Senhor saiam corretamente. Aquilo que eu não puder explanar, o Espírito Santo completará na vida de nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, irmãos, falar a respeito de um mito. Uma coisa que nós estamos na semana do Natal, e nós sabemos que essa data de 25 de dezembro, ela nunca encontrou-se na Bíblia, nunca foi mencionado por nenhum apóstolo, nenhum profeta. Então, nós sabemos que vocês sabem que no ano 324, depois da morte de Cristo, no ano 325, ali dois imperadores, um chamado Nicolau e o outro chamado Constantino, eles viram que a Igreja Católica Apostólica, ela vinha se rastejando, né? Fracassou. Inclusive, o apóstolo São Paulo chegou até a dizer, ele disse: eu sei que depois da minha partida vai entrar muitos lobos devoradores, né? E eles não perdoará
o rebanho. E nós sabemos, irmão, que a igreja, eles falam e procuraram reformar, mas não foi reforma coisa nenhuma, foi piorado, né? A coisa piorou. E nós sabemos que a hora que nós estamos vivendo é a hora pior que tem, é a hora do engano. Vocês sabem que o mundo está vivendo em treva, não treva de falta de energia, de luz, mas treva espiritual. E nós estamos hoje, o comércio, eles estão procurando explorar. Por quê? Sabe que o povo vai querer presentear. Mas eu até tenho visto outdoor aqui nessa cidade. Nós vemos lá, você deu o seu coração de presente para Jesus. Jesus, ele não precisa de presente. Nós que ganhamos um grande presente dele. Esse presente não foi um velho com um saco nas costas, cheio de presente, não. Esse presente foi há 2.500 anos aproximadamente, uma sexta-feira, ali, quando ele estava para ser crucificado. Então, prenderam ele. E nós sabemos que é nós que recebemos um presente, não ele que recebeu o presente. A nossa salvação não tem presente nessa terra que vale igual a nossa alma. Então, eu quero dizer para vocês que esse negócio que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro é uma pura mentira. Agora, eu fico um pouco meio inusitado com os teólogos, com os pregadores que, desculpa a expressão, eu não estou aqui para ofender religião de ninguém, crença de ninguém, porque eu também fui de lá, vivi um tempo lá, mas depois que Deus abriu meus entendimentos, a minha alma, então eu pude sair desse engano religioso. Por quê? Vocês sabem que em dezembro, lá na Palestina, ali, é neve pura, pura neve. E os cordeiros, as ovelhas, elas não procriam nessa época. E Jesus é o tipo do Cordeiro de Deus. E outra que nós vemos também, irmão, o engano do diabo. Porque o diabo, uma coisa que mais ele sabe destruir a humanidade, a alma do ser humano, é com a própria palavra de Deus. Paulo disse, essa letra aqui que eu estou mostrando para vocês, ela mata. Mas o Espírito Santo é que vivifica. E por que ela mata? Porque você veja justamente que lá no livro de Gênesis, o que arrastou a humanidade para a perdição? Porque nós estava destituído mesmo. Se Jesus Cristo não tivesse dado a sua vida como presente para mim, para você, para cada um de nós estava todo destituído da presença de Deus. E vocês sabem que o anjo do Senhor, ele apareceu no 6º mês, né? Ele apareceu no 6º mês. E agora, vocês falam, o evangelista, mas que mês que é o 6º mês no calendário judaico ou gregório? Porque os judeus, eles não usam o calendário romano que nós usamos. Mas diz que o anjo, né? Vocês podem ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, que está escrito aqui, verso 26, ó, no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, cujo nome era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse para Maria, salve agraciada,
do Senhor, e contigo bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação era aquela, e disse então o anjo: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus, e eis que do teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e porá o nome de Jesus. Aqui você viu, foi no 6º mês. Agora, vocês sabem que o primeiro mês lá no calendário judaico é abril. A Bíblia é abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, o anjo apareceu para Maria em setembro. No nosso, né? No nosso calendário. No dele lá era junho, né? No nosso calendário era setembro. Agora eu pergunto, você é religioso, teólogo, filósofo. Se o anjo apareceu para Maria em setembro, Jesus ia nascer em dezembro? Só o diabo para pôr um engano desse. Só o diabo mesmo para colocar um engano desse na humanidade. Porque a coisa que mais o diabo gosta de enganar é com a mentira. O próprio Jesus chegou a dizer para os fariseus: vocês dizem que Abraão, o pai de vocês, o pai de vocês, ele é o diabo, ele é o pai da mentira. Então, nós vemos aqui que o anjo apareceu no 6º mês. E ele, quando ele veio aqui na terra, quem que foi primeiro ver o Jesus? Está aqui, no capítulo 2 de São Lucas, verso 8, está escrito: ora, naquela mesma comarca, havia pastores que estavam lá no campo, e eles guardavam a vigília da noite. E um anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temas, porque eis aqui que eu vos trago as boas novas de alegria, e será para todo o povo, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E você veja bem que aqui, quem foi ver Jesus foi os pastores. E você vê aí, em certas coisas, mostra os 3 reis magos, lá na manjedoura. Os 3 reis magos não foi na manjedoura. Não tem bíblica. Se não tem bíblica, não é verdade. Os 3 magos, quando foi na casa lá onde Jesus estava, Jesus já estava com 2 anos. Ele já era um garotinho, já estava andando. Não é um bebezinho que eles mostram lá, os 3 reis magos lá. Você sabe que tudo isso, irmão, é uma mentira do diabo. E eu até me lembro muito bem, a gente morava na zona rural, no sítio, né? Rapaz novo, aí 6, 7, 8 anos, né? Rapaz jovem. E a gente ouvia falar desse mito que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, ali falava que se a gente colocasse, naquela época a gente tinha aquele fogão de lenha, coitado, né? Até o diabo engana a gente com as coiseiras, né? E aí, a gente, quando a mãe da gente acabava de fazer a janta, a gente tirava a cinza do fogão e cada um botava um sapatinho lá dentro. Um tênis, um chinelo. E no outro dia, quando eles acordassem, ia estar cheio de presente. Gente do céu, como é que a gente pode acreditar numa mentira dessa? Porque, meu irmão, a coisa está terrível. Nós estamos vivendo na última hora. Você sabe que as profecias estão se cumprindo. E hoje, o que nós mais vemos hoje é um engano religioso. Você sabe que o próprio Salomão, no capítulo 23, ele chega a dizer: filho meu, dai-me o teu coração. Agora, que nem eu falei desse outdoor aqui da cidade, né? Lá está escrito, no aniversário de Jesus, dá o seu coração
de presente para ele. Ué, dá o seu coração de presente para ele. Se você for ler lá no livro de Provérbios 23, está escrito mesmo: filho meu, dá o teu coração. Agora eu pergunto, será que Deus quer de mim só o meu coração? Aí eu posso andar por aí mentindo, roubando, cobiçando, bebendo, jogando, prostituindo, usando camisa regata, andando sem camisa pela cidade, que é o mais que você vê. Será que Jesus quer agora uma mulher sai na rua aí com a sua roupa indecente, mostrando a sua nádega? Será que Deus está num coração desse? Tem algo errado. Tem algo muito errado. E nós vemos que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, né? Aqui. Porque, irmão, uma coisa que eu acho interessante. A Bíblia fala uma coisa, o teólogo vem, fala outra coisa. Nós vemos aqui que em Filipenses, no capítulo 6, que Deus, Ele começou a boa obra, né? E Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar essa obra que Ele tem. Porque, irmão, Deus, Ele quer habitar no nosso coração. Nós vemos aqui também, no livro de Colossenses, no capítulo 1, que está escrito ali: é um grande mistério, digo, entre vós, entre Cristo e a igreja, que Cristo, Ele quer ser revelado na sua igreja. Mas como é, meu Deus do céu? Hoje você vê as igrejas aí, muito bonita, adornada, pregadores renomados, homens que têm uma cultura elevadíssima, que eu não posso nem falar com nenhum deles. Mas eu pergunto, será que Deus, Ele está numa igreja dessa? Que a pessoa está lá ensinando, e a vida não muda. Por que nem eu tenho falado? A humanidade está crendo nas promessas de pastor, de filósofo, de bispo, tantas essas coiseiras. Agora, se você for ver bem, Deus, Ele não vai vir buscar uma igreja mundana. E Paulo diz que Ele vai vir buscar uma igreja que tem a vida vivida, um povo especial. Agora, muitas pessoas pensam que um povo especial é um povo que tem cultura, ou tem carro novo, tem casa em condomínios de luxo. Não, um povo especial é aquele povo que, quando crê na palavra de Deus, eles vão viver na palavra de Deus. Nós vemos aqui em Coríntios, né, que o apóstolo São Paulo, ele chega a dizer: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Agora, como é que eu posso falar que eu sou o templo do Espírito Santo se o que eu vivo, se o que eu prego é totalmente o contrário? Que a coisa pior que tem, eu falo com toda honestidade, eu sou uma pessoa muito, assim, sei lá, eu revoltado, porque hoje nós vemos muito, os pregadores, eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral. Hoje você vai numa igreja aí, o povo morre de dar risada, dá tanta gargalhada, parece que o pastor é um palhaço, ele é um ator, ele é um artista de cinema. Mas é que eu sempre falo, o Senhor Jesus Cristo, Ele chegou a dizer, lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, verso 21, Ele chegou a dizer assim: nem todos que está dizendo Senhor, Senhor, entrará no meu reino,
Mas, Senhor, eu não expulsei os demônios, eu não curei os leprosos. Fez tudo certinho. Jesus não vai falar que não, mas Jesus vai falar assim para eles: apartai para trás de mim, malfeitores. Veja bem, vocês não vão dar, se não vai entrar no reino dos céus, eles vão para onde? Agora, o que mais eu fico pensando, né? Que o apóstolo São Paulo chega a dizer assim ainda: eu temo, depois de tanto eu pregar, eu ainda ser reprovado diante de Deus. Que nem nós vemos aqui, no livro de Coríntios, capítulo 6, verso 19, 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais, e que não sois de vós mesmo, porque nós fomos comprados, gente, por bom preço. É esse que é o presente. Tem pessoas que pensam que Deus quer presente. Ele nos presenteou. E outra, o maior presente ainda que tem é um dia nós irmos morar na eternidade. Como está lá em São João 14, 6, ele disse: não entristeçai vossos, porque eu vou preparar um lugar. Se eu for, voltarei. Eu vou levar vocês. Jesus preparou uma cidade da rua são de ouro, os muros de cristal. Lá não tem morte. Ele preparou para dar presente para mim e para você que crê na palavra. Agora nós estamos falando aqui sobre nascimento, né, de Jesus, 25 de dezembro. Agora vocês sabem que Jesus, ele viveu por 30 anos. Aí ele iniciou o seu ministério. Foi somente 3 anos e meio. Aí ele foi crucificado na cruz, naquela sexta-feira. E no terceiro dia, que foi no domingo, eu já vi pessoas falando assim: não, você está confundindo, Jesus nunca foi crucificado na sexta-feira. Ué, se ele foi crucificado na quinta-feira, então ele ressuscitou no sábado. A Bíblia diz que ele ressuscitou no domingo de manhã. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele foi crucificado, e no dia que ele ressuscitou, no domingo de manhã cedo. Agora eu pergunto para você aí, ó, ouvinte. Você, o meu pai morreu, meu filho morreu. Eu pergunto, tem cabimento de eu chegar, chamar os familiares na minha casa? Parabéns pra você. Ué, mas quem é o aniversariante, seu Zé? Ah, meu filho que morreu. Ô, seu Zé, desculpa falar, o senhor tem alguma coisa errada com o senhor, hein? Tem que levar o senhor pro manicômio. Ué, como é que já viu comemorar o aniversário de um morto? Então, ué, Jesus Cristo não nasceu? Ele não morreu? Morreu, acabou, ué. 3 anos e meio foi a data dele aqui na Terra. Tem condição, teólogo, de você comemorar o aniversário de quem está lá, conforme está lá no livro de Apocalipse? Verso 3, verso 21, ele falou: eu venci o mundo e eu estou sentado no trono com meu pai. Tem condição? Desculpa lá, são um monte de idiota acreditar. Agora, eu não estou contra você que fala assim: ah, eu queria fazer um churrasquinho para minha família comer. Não tem nada demais. Se você tem dinheiro, agora não vai comprar fiado e depois não poder pagar, que aí é feio 2 vezes, né? Você vai lá no açougue, compra lá a carne que você gosta, o refrigerante, vai lá, comemora lá, come, né? Sem comemorar o nascimento de Jesus. Porque você está fazendo uma coisa falsa. Que nem eu. Eu sou nascido no dia 9 de outubro. 9 do 10. Agora, digamos
que eu chego num lugar, e digamos, o mês de junho, eu chego num lugar e a pessoa, parabéns pra você. Eu chego e falo, mas parabéns pra quem, José? Pra quem, fulano? Pra você, ué. Você não tá fazendo aniversário? Não, isso aí tem alguma coisa errada. Eu não faço aniversário em junho, eu faço aniversário em outubro. E assim é, Jesus Cristo nunca nasceu em dezembro. Aí você pergunta pra mim, então, evangelista, quando é que ele nasceu? Ele nasceu aí nos meados de março para abril. Aí você vê que já vai dar justamente o período de uma gestação de uma mulher, que são 9 meses. E para começar, aqui nós vemos que no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, que o Senhor dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um menino. E o seu nome será Emanuel. Então, Emanuel é o nome de Jesus. Por quê? Ele é Deus conosco. Agora, você quer comemorar de um Deus eterno, um Deus que não tem princípio, não tem vida, não tem fim, você é melhor você se rever os seus conceitos espiritual, porque o dia que a porta da graça fechar, você vai cobrar do seu pastor e ele também vai fazer igual o Adão com a Eva, né? Vai passar o anel de um para o outro, porque muitos pregadores no dia do juízo vai passar, não vai passar decepção, porque ali já vão estar decepcionados. Porque eu lembro uma certa ocasião de uma moça que ela vivia numa igreja muito bonita, luxuosa, porque hoje o povo quer uma igreja luxuosa e um pastor que ele seja realmente culto, um homem de uma mente aberta, um homem instruído. E essa mulher, essa moça, então ela contraiu uma doença e ela foi parar no hospital. E lá ela, no estado de coma, morrendo. A enfermeira, então, sabia quem que era o pastor dela, falou assim, eu vou chamar o seu pastor. Aí ela falou assim, não me chama aquele homem. Eu falei, mas por quê? Você não congregava lá? Aquele é um enganador, é um impostor. E hoje nessa cidade, hoje nesse país, os púlpitos estão cheios de homens lobos vorazes. Estão só devorando o rebanho de Deus. Mas que Deus abençoe. Você tem que ser batizado. Depois que você se arrepender dos seus pecados, conforme está lá no livro de Atos 2, 37, 38, Pedro diz, arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Você não recebe perdão em título, conforme está em São Mateus 28, não. Aquilo ali é uma ordem. Você que está sendo batizado naquelas ordens, você está sendo batizado num batismo anônimo. Você sabe de uma coisa, os batismos verdadeiros estão lá, Atos 2, 37, 38, Atos 10, 48, Atos 8, 16, Atos 19, verso 5. Você vai encontrar milhares de batismos. O apóstolo São Paulo, você sabe que o apóstolo São Paulo, ele era um homem poliglota, ele falava várias línguas, ele estudou ao pé do Gamaliel por muitos anos, mas um dia, quando ele ia descendo lá para Damasco, para perseguir a igreja de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo cruzou o caminho dele. Você sabe de uma coisa, Jesus Cristo precisa cruzar o teu caminho, para fazer que nem fez lá com Paulo. Quando ele cruzou o caminho de Paulo, Paulo caiu, ficou como um cego, e ele ouviu uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu não vou comentar tudo, mas você pode ler essa passagem lá no livro de Atos, no capítulo 9. Você vai ver que dali para frente, Paulo nunca mais voltou para estudar com o Gamaliel. Aí ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele chegou até a dizer em Gálatas primeiro, o que eu aprendi, o que eu recebi, não foi de homem. Olha que coisa maravilhosa. Ficou 30 anos lá no pé do Gamaliel, não aprendeu nada. Talvez você está numa igreja aí moderna, uma igreja aí que aceita tudo, come tudo, engole tudo. Mas cuidado, Deus te abençoe.
o meu muito obrigado. Que vocês sejam muito abençoados. Não se ignore de ter falado que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Deus abençoe, o meu muito obrigado. E volte nos ouvir na próxima apresentação. Com fé no Filho do Deus vivo.